Boa noite, pessoal. Eu sou o Caio Couto. Temos aqui comigo Matheus, Dalila, Liz, Maria Eduarda. Nós quatro aqui somos estudantes de psicologia e temos uma atividade em grupo e temos um tema Direitos LGBTQIA+. E a convidada especial de hoje é Lisa Morim, né, que vai estar aí com a gente para responder umas perguntas, conversar, um bate-papo mesmo, assim, bem descontraído para a gente elaborar esse tópico, esse tema, né? Então, temos umas perguntas, né? O Matheus, ou a Thalila, se quiser já começar a fazer uma abordagem inicial e a gente começa. Então, o nosso trabalho, a atividade A3, e vamos. Então, Liz, eu gostaria de saber se no momento da sua transição você tinha alguém de inspiração, um famoso, algum familiar para você. Então, foi muito difícil eu ter uma inspiração na minha família. Eu tive inspiração como Lineker, que a gente teve o mesmo tempo de transição. A Urias também, que foi uma pessoa, assim, muito sensata, né? Ela me deu várias dicas. Ela pôde esclarecer o que realmente eu estava sentindo, sabe? E muitas, assim, pela internet, captava algumas das coisas assim, saca? E a travesti mais velha, que eu já falei dela semana passada, que foi a. Eu esqueci o nome dela no momento, mas eu vou recapitulando e vou lembrar. É uma travesti mais velha, ela inclusive é de Minas Gerais, né? Ela meio que apadrinha as meninas travestis no começo da transição, né? E que ela dá orientação, né? Dá aquele cuidado que sempre precisa, né? Porque a rua é muito maldosa, né? Sim. Hoje em dia. Então, assim, as meninas, principalmente que estão começando a transição agora, é muito mais difícil, né? Então, eu tive algumas inspirações, mas eu mesma que me inspirava. Eu olhava no espelho e falava assim, não, se não tem inspiração, a inspiração tem que sair de mim mesma, né? Porque, querendo ou não, a gente tendo a nossa mesma inspiração é a melhor coisa do mundo, porque você só se enxerga, Sim. né? Não fica tentando buscar um estereótipo ali de um pouquinho ali, um pouquinho ali. Você mesmo cria a sua personalidade, você mesmo que cria a sua áurea. E isso é muito diferente, porque as pessoas sempre estão usando aquelas pessoas ali para catar um pouco. Eu não, eu tive que me reconhecer sozinha, tive que eu mesmo ser minha inspiração. Na verdade, a minha mãe foi minha inspiração. Ela é uma mulher cis, ela tem 9 filhos, então, tipo assim, é uma mulher forte, é uma mulher guerreira, é uma mulher, assim, batalhadora pra caramba, porque ela é mãe solo. Então, assim, eu catei tudo dela que eu pude, entendeu? Então, assim, a minha Nessa maior. escadinha, qual que é o seu valor? Então, eu tô entre no meio, porque tem. Eu tenho um irmão gêmeos também, né? Inclusive, a gente é de passos diferentes, a gente não é parecidos. Eu tô entre os 23 e os 27. Eu e o Gustavo tá nessa faixa etária. Aí o mais novo que tá pra nós é o Júnior, que ele tem 20 anos. Aí depois vem o Bernardo, a Maria, enfim, vai subindo escadinha. Ô Liz, como é que foi? Eu queria saber, na verdade, como é que foi essa virada de chave na sua cabeça? Por exemplo, você disse que você teve que se olhar no espelho e se ver como uma inspiração. Sim, E antes disso, você teve que admitir que é um caminho muito difícil. Eu sim. quero saber como é que foi essa virada de chave que você falou, nossa, se não for eu por eu, ninguém vai fazer, entendeu? Cara, é uma coisa muito doida, porque muitas das pessoas hoje em dia não conseguem, né? Segurar essa maturidade que muitas das pessoas precisam ter no início da transição. Que no início é muito difícil. No início realmente é muito difícil. Você se olha no espelho, você tem disforia, você tem raiva daquilo que você está se tornando. Aí depois, lá pra frente, eu tenho 5 anos de transição. Esse ano vai fazer 6. E eu me olhar e falar assim, meu Deus, hoje eu tenho tudo que eu queria ter antigamente. Então é uma batalha, você vai trabalhando aquilo ali, né? Muitas das pessoas desistem, porque não consegue carregar aquilo para frente. E quando você tem isso dentro de si mesmo, que é o reconhecimento, o respeito do seu corpo, porque tem um processo de evolução. Você não vai chegar dali para o outro dia e se tornar mulher, entendeu? É um processo que você tem que caminhar até você se reconhecer o que realmente você é, entendeu? É muito, eu vou falar que é muito difícil porque realmente é.
Não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa assim, que você indo no processo, você vai conseguindo, você vai reconstruindo, você vai se reconhecendo quem que você é de verdade, saca? E é muito legal isso. Então, Liz, eu gostaria de saber como foi o seu primeiro, assim, esse primeiro passo na sua transição, né? E como foi por parte de família e amigo nesse início todo que você foi enfrentando. Aham. Então, eu fazia parte da igreja, eu servia a igreja católica no São Bom Jesus, aqui no Niterói. E eu trabalhava dentro da igreja, na coordenação, como coroinha, entregando hóstias, aquelas coisas. E aí foi muito difícil pra mim depois que eu me transicionei, porque eu perdi muitos amigos. Muitos amigos. Foi um processo muito delicado pra mim, porque, querendo ou não, eu imaginava que aquelas pessoas ali realmente estariam por mim. Falava assim, nossa, essas pessoas aqui tá por mim e tal. Vamos lá. Depois que eu me transicionei, parece que o barco foi só afundando. Porque foi tacando pedra, foi tacando xingamento. E querendo ou não, isso faz muitas pessoas desistir. Mas eu usei isso como crescimento. Eu usei como. Como que eu posso dizer? Pedaços por pedaços para me construir o meu castelo que eu tenho hoje, sabe? Porque você não consegue colocar um castelo ali sem estrutura, porque você tem que ter a estrutura. E o que eu tive comigo mesma, eu não tive apoio da família, eu não tive apoio dos amigos, eu fui realmente sozinha. E eu tive essa iniciação porque eu entendia desde criança, desde pequenininha, que era um processo que eu tinha que passar para me entender que hoje eu sou uma pessoa assim super importante para mim, entende? Então, tipo assim, família não ajudou, amigo não ajudou. Graças a mim mesma, que hoje eu estou aqui falando assim, fui guerreira, consegui, sabe? Foi muito Eu acho forte. legal, assim, você falando negócio, questão de família, para a gente ampliar um pouco a conversa, só no sentido de colocar mais um pouco de representatividade na minha história. Eu sou gay e, assim, da família foi uma coisa que eu tive um certo, assim, um privilégio, assim, de ter um acolhimento e tudo mais, mas ainda assim eu enxergava uma questão também de um racismo estrutural, uma coisa que acaba que tem ali que a gente às vezes não enxerga, não vê. E aí, com o tempo, por exemplo, no meu processo de criação, eu tive primos do lado da minha mãe que eram todos héteros, e eu tinha uma referência que foi o meu primo, o Bruno, que ele tem uma importância muito grande hoje no meu entendimento, assim, pessoal, porque ele foi a primeira pessoa que que apresentou a parada gay de Divinópolis. Então Legal. ele veio de BH, então a referência que eu tinha de primo, assim, que era o Bruno, e ele se travestia, ele era todo Se montava, se né? Aquelas montava todo coisas. livre, né, e aberto, assim. E aí eu tinha essa dualidade. Aí eu já pensava, assim, desde de criança, que eu me via de alguma forma no meio daquilo, né, no meio de crianças, no meio né, do meu primo, dessa referência. E eu me encontrei nesse lugar. Então, assim, hoje, depois que a gente cresce, a gente vê, né, tipo assim, a gente tem situações que a gente vai enxergando de fora e vê que a família, de certa forma, no meu caso, me apoiou, mas também tem coisas que a gente depois vai vendo, assim. É. Que, tipo assim, não sempre é um apoio, mas também não é aquele empurrão, É. né? Do penhasco, que você vai cair ali e não vai conseguir sobreviver. É uma coisa pra você acordar e falar assim, peraí, isso aqui eu mereço mesmo? Isso aqui é pra mim? Será que é legal? É. E aí você recata isso e recalcula a rota, né? Muda as rotas, porque quando o GPS te coloca num lugar, te manda pra um local e não é aquele local, ele recalcula a rota, né? Ele te manda pra outro lugar e você vai no caminho certo. A transição ela não é assim, né? Ela é um processo muito delicado, né? Que muitas pessoas, eu tenho muitos amigos hoje em dia que não tem mais essa evolução da transição porque desistiu. Porque recebeu muitos ataques, não tinha o apoio da família, não tinha os amigos que falavam assim, não, a gente vai te apoiar, a gente vai estar junto com você e tudo mais, tal. Não teve. Mas eu tive essa noção de que eu não preciso de ninguém. Se eu não fizer, quem que vai fazer? Né, entendeu? Se eu não levantar da cama, quem que vai fazer por mim? Então eu tive essa noção na minha cabeça e falando assim, não, então eu preciso de mim, então eu mesma vou conseguir. Entendeu?
Ô, Liz, assim, pelo que você falou da sua história, é muito difícil. Até pra quem tá começando hoje em dia. E Sim. além de trans, você também é preta. Então é outra coisa mais difícil ainda. Uhum. E a gente tem até estudado isso, né? Lugar de fala, interseccionalidade. Sim. E eu queria saber se você pudesse mandar uma mensagem, se você se visse pequenininha hoje em dia, o que você falaria? Até para as pessoas que estão começando a entender essa parte de transicionar, o que você falaria? Qual conselho você daria, entendeu? Olha, é uma coisa muito difícil. Eu falar assim que é fácil. Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento de brilhar. E querendo ou não, muitas das vezes, as pessoas vai pela opinião dos outros. E isso que atrapalha muito na vida da gente. Porque se você ficar catando a opinião dos outros, você não evolui. Agora, se você trabalhar com as suas opiniões, com os seus argumentos, com os seus pensamentos, você vai longe. Então, o que que eu fiz para me ter essa perspectiva de cabeça hoje e de vida também? Que é igual eu falei, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, é uma inspiração que eu tive eu li um livro, eu só não vou lembrar agora, mas é uma frase que nunca taque pedra no telhado dos outros, porque você não sabe se o seu ou do outro é de vidro. Mas também tem aquela mensagem que eu deixo para as pessoas falando assim, ó, vai, mas abre a cabeça. Porque muita gente hoje pensa muito pequeno, não pensa fora da caixa. E para você se transicionar, você tem que pensar um pouco fora da caixa para você evoluir aquilo tudo que você tem dentro ali da sua cabeça. Porque a mente é um negocinho pequenininho. Quando você estoura a bolha, você se expande. Você vê o outro, você enxerga o outro, você sente a energia do outro. E isso é uma das coisas muito mais sensíveis que tem hoje. Porque você tendo isso, você consegue progredir sem subir ninguém, sem precisar de ninguém. Só você mesmo vai conseguir, entendeu? É uma coisa muito sensata que existe mesmo, que é fortalecimento de você mesmo, entendeu? Que é uma das coisas que eu carrego hoje, assim, pra sempre, entendeu? Eu também gostaria de saber como que está a sua experiência, né, agora no mercado de trabalho e também em público sendo uma mulher trans. Uhum. Bom, é, eu trabalho já com a moda e com a arte há 5 anos também, junto com a minha transição que eu iniciei, que eu trabalhava como CLT e eu falava assim, nossa, que humilhação passar por isso aqui, trabalhar durante a semana, final de semana, não ter um dia para curtir ou não ter um lazer. E aí eu acatei comigo mesmo que depois que eu me tornasse produtora cultural, eu não ia mais precisar do serviço CLT. Até porque eu já sofri muito ataque, principalmente no serviço CLT. E não é com um funcionário, é uma coisa diária. Não é uma coisa, tipo, com os funcionários, com os clientes, com as pessoas que passam, é com os funcionários, com os gerentes, com o chefe. Que são eles que são preconceituosos, são eles que, a maioria das vezes, atacam a gente ali, pouco por pouco, e você vai sentindo. Eu trabalhei numa loja aqui, eu não vou falar qual também, eu tive uma experiência, assim, muito traumática, porque é uma loja aqui famosa em Divinópolis, em Minas Gerais, né? E aí eu sempre sofria, porque do jeito que eu sou feminada, eu chegava, maquiar, e lá podia fazer isso. Podia usar acessórios, podia se maquiar, podia se enfeitar toda. E aí as meninas faziam isso, as meninas cis, e quando chegava o meu momento, elas começavam a rir, começavam a me julgar, começavam a falar que tava muito feio, que não tava isso, que tava aquilo. Aí quando eu descia pra loja pra mim trabalhar, eu recebia tantos elogios ao contrário do que elas me atacavam, entendeu? Os clientes chegavam na loja e falavam, nossa, tá muito linda, nossa, tá muito radiante. Aí elas viam isso e ficavam com inveja. É onde elas me atacavam mais ainda. Então eu coloquei pra mim que serviço CLT hoje, pra mim, no mercado de trabalho, do nosso falho muito grande que tem com pessoas trans. Porque julgam muito que vão entrar no banheiro,
que é um dos problemas maiores que estão tendo hoje em dia, né? Isso é um processo de evolução também, né? Porque, por exemplo, eu sou prestador de serviço. Aham. E pra mim, assim, eu falo até num lugar de privilégio, assim, de pensar que eu trabalho na área de decoração e eu tô ali com o pessoal da obra mesmo, né? Então, assim, como eu não tenho aquela questão do estereótipo, então eu não sofro muito preconceito e tudo, mas Uhum. é uma coisa que, assim, o trabalho que eu faço, eu nunca tive uma referência de um gay fazendo um trabalho na obra. Então, Sim. assim, se a gente pensar que futuramente a gente vai ter que lidar com. Hoje em dia já tem, mas lidar com situações, né, de mulheres trans sendo pedreira ou Aham. qualquer outra profissão, Sim. né, uma coisa que é legal a gente pensar sobre isso também, que são os desafios novos, assim, É de muito encarar. desafiador, né? É muito desafiador, principalmente no mundo hoje que a gente vive, né? O preconceito ele tá em massa, principalmente quando Erika Hilton se tornou prefeita do Parlamentar das Mulheres, e isso gerou uma revolta muito, mas muito grande, principalmente em massa com as mulheres trans, preta. Porque, tipo assim, ó, eu trabalho com internet também, sou blogueira na internet, e depois, quando começou esse burburinho se tornar, eu tomei uma preguiça muito grande de internet. Eu me privei, fiquei com medo de ser atacada sempre, porque vão me atacar. Inclusive, eu tinha postado um vídeo de Erika Hilton na minha página, aí veio um homossexual, pra vocês terem noção, tirou um print da minha foto do meu perfil e começou a deferir palavras. Falar, olha isso aqui, que vergonha, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu fiz um boletim de ocorrência, denunciei e tudo mais, tal, mas só que vai ter, principalmente pessoas do nosso vale, né, que vão nos atacar, que vão nos deferir palavras, pra quê? Pra gente desistir e eles serem melhor que nós, brilhar mais que a gente. Isso não, né, sabe? Porque cada um tem seu momento de brilhar, Além de sabe? tudo isso, que são as pessoas do próprio grupo, né, que atacam a gente. E é muito triste, né? Nossa, enfim. E aí, quer colocar alguma coisa? Que a gente, assim, é mais um comentário meu, não é uma pergunta. Uhum. A gente estuda, né? A gente aqui do curso de psicologia, a gente tá no primeiro período, mas a gente estuda definições, a gente estuda LGBT, a gente estuda a maioria das coisas. Mas é muito diferente a gente só estudar e a gente ter uma conversa com você, entendeu? Uhum. É um ambiente totalmente diferente, a gente parece que entra dentro, entendeu? E a Sim. gente tava estudando também sobre lugar de fala. O meu lugar de fala não é o seu, e eu não Uhum. teria o mínimo de ciência de como foi tudo que você tá Uhum. falando. E aí, conversando, eu começo a ter essa noção, entendeu? Sim. Então, eu acho muito importante estudantes de psicologia ou de qualquer outro curso começarem a entender, se permitir, entendeu? Porque hoje em dia tá muito enraizado esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito. Sim. E faz muito bem, entendeu? Até como Uhum. crescimento para todas as áreas, entendeu? Sim, é igual eu falei, não só as pessoas trans, pessoas cis, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas de todas as classes precisam estourar a bolha um pouco e pensar um pouco fora da caixa, porque a sociedade está crescendo, entende? Hoje a gente já não é mais aquela sociedade, como é que eles falavam aquela palavra? É, a gente não é minoria, a gente não tá se tornando, a gente já não é mais a minoria, a gente está se tornando a maioria, né? Porque a gente está crescendo cada vez mais, entende? E isso as pessoas precisam pensar um pouco na possibilidade de tratar com respeito, o mínimo. Se eu te trato com respeito, você me deve tratar com respeito, né? E hoje o ser humano, alguns seres humanos lá fora, não tá com esse tipo de pensamento. Se você me tratou com respeito, o problema é seu. Eu vou te tratar do jeito que eu devo te tratar. E não é assim. A vida não tá continuando assim. A vida ela é feita de momentos. Se você foi maltratar aquela pessoa, você vai ser maltratado lá do outro lado. É uma roda gigante. Isso, é uma reação em reação. Então, Liz, para complementar, se você pudesse deixar um recado, né, no ar para outras mulheres trans que estão começando a se entender agora, e para quem está começando agora, qual seria esse recado que você deixaria assim, para elas poderem se entender melhor, deixar as inseguranças de lado e Sim. se aceitar no meio dessa sociedade tão preconceituosa que está hoje em dia? Uhum. Ó, como eu falei, eu tenho em mim como a minha inspiração. Se olhem no espelho,
Não deixa todo mundo pra lá, olha no espelho e se reconhece como uma inspiração. Se precisar de apoio psicológico, vai. Se precisar de ajuda, procura. Não tenha vergonha, porque hoje em dia é a coisa mais que eles colocam como difícil, que é procurar ajuda. Mas é uma coisa tão simples. Tão Procurar prático, né? ajuda. Saber, entender. Eu, como coordenadora do coletivo trans, eu tô trazendo o ambulatório trans para cá, para Divinópolis, juntamente com o Hospital Regional, para ter essa facilidade da gente poder se hormonizar, ter nossa hormonização, né, legal, não igual eu faço, eu tenho 5 anos de transição, eu mesma é quem faço uso dos meus hormônios. Isso é muito perigoso. Não recomendo de forma alguma fazer isso, porque pode tornar uma bomba relógio, uma hora ela explode, entende? Tem que tomar muito cuidado. Então procura ajuda, vai no psicólogo, vai no ginecologista, pode ir sem vergonha, por mais que você tenha esse medo, às vezes a gente tem que ir, dar um chute na porta e chegar. Se você não fizer isso, não vai acontecer, entendeu? E é isso. Pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você, o seu trabalho, entendeu? Sua página do Instagram, Uhum. pra todo mundo que tá assistindo poder ir lá, acessar. Sim. Meu nome no Instagram é Liz_Amorim. Também trabalho com TikTok, que é Liz Amorim 01. Eu sou produtora cultural. Nas horas vagas eu trabalho como DJ, né? Se quiser, quem quiser contratar também tá à disposição. É, e trabalho com arte, com a cultura na cidade de Divinópolis. E estou expandindo a mais, indo para São Paulo, BH, e trazendo a cultura para cá, para Divinópolis. E mais para frente, estou trazendo a cena Ballroom para cá, que é a dança Vogue, né? Que, tipo, é uma coisa muito legal, que tem fora, lugares fora, lugares menores que Divinópolis, e aqui não tem, saca? Então, trazer essas coisas pra cá é uma das coisas muito inspiradora, porque a gente vai conseguir ter o respeito que a gente quer, né? Porque a cena Ballroom, ela é uma cena muito forte, ela é uma cena é, de respeito mesmo. Muito respeito, sabe? E tem que ter respeito. Se não tem respeito, é fora da cena, entendeu? E a gente deixando bem claro já que agora, né, pra não deixar escapar disso, saca? Porque realmente o que tá acontecendo aí em Divinópolis tá sendo babado. Ô, Liz, eu falei que ia encerrar, mas eu tenho outra pergunta, né? Vem várias Sim. perguntas. Pra você, o quão importante é ter esse tipo de bate-papo aqui, um podcast, chamar pra você falar sobre tudo, entendeu? Porque a gente tá aqui realmente pra te ouvir, pra ter um bate-papo. Uhum. Bom, até então, esse bate-papo aqui, ele é legal, porque até então muitas pessoas me tratam ainda como masculino. Tratam ainda como meu nome de Bafo. E são pessoas que cresceram comigo. São pessoas que hoje em dia fazem faculdade, inclusive na FMG, lá em cima, não é? FSJ. Sempre aparece alguém mandando mensagem pra mim na DM: olha, eu vi um projeto seu aqui na faculdade. Não sabia que você se tornou trans. Não sabia. Mas aí as pessoas, aonde que elas estão? Porque sempre eu fui uma pessoa afeminada. Sempre escrachada, aquelas coisas e tal. E elas não pensavam que eu ia me transicionar. E aí elas colocaram esse estereótipo na cabeça delas que eu não ia pra frente, que eu não ia conseguir. E aí me tratam no masculino, me tratam com o nome de bofe. E isso tá acontecendo aqui pra deixar uma mensagem mesmo para as pessoas pararem com esse estereótipo de que pessoas não podem mudar. Você pode mudar, você pode mudar, você também, você também. Todos temos o direito. Se a gente tá aqui, a gente tem o direito de fazer qualquer coisa. Mas o mínimo é respeitar. Eu Entendeu? acho é legal esse bate-papo também, porque às vezes gente também que nunca Teve a experiência. ouviu falar ou conversar. Ontem mesmo eu estava conversando com um senhor, que eu estava fazendo um trabalho para ele, Uhum. e aí tocou no assunto sobre sexualidade e tudo. Ele estava custando a entender a questão de gênero. Como Sim. que é a mulher trans, como que é o homem trans, e aí ele entendendo. Então, né, são coisas assim que através da conversa, do diálogo, né, que as pessoas vão entendendo mais. É mais difícil para as pessoas mais idosas, porque sempre viveram na época da ditadura, uma época mais difícil, mais restrita.
Mas sempre existiu, mesmo estando na ditadura, sempre existiam mulheres trans. Na década de antigamente, naquelas desenhos de parede, tinha mulher trans, homens trans também, mulheres que estavam se vestindo, mas tinha um órgão feminino, masculino ali, saca? Então, assim, não é de hoje que tem, é de muito tempo. Isso é ancestral, isso é uma coisa muito sensível e as pessoas não conseguem lidar com isso. É muito difícil. O papo poderia ir continuando e tudo, mas a Sim. gente tem um tempo pré-estabelecido. Gostaria de agradecer a produção aqui. Esse é o podcast Psilab, da UNA, né? No Instagram tá podcast_Psilab. O que mais, gente? Quer colocar alguma coisa? Você deixou seu Informação? Instagram? Deixei, claro. Deixa registrado, viu, galerinha? Liz com 4i, underline, amorim, underline. Obrigado. Aproveita Eu e que dá uma agradeço. passada no Instagram da faculdade, da Psilab. O que mais? Se inscreve no canal, viu? Mas pega. Beijo pra todo mundo. Isso aí, vai com Deus, viu? Coleguinha, professor. Beijinhos! Beijão, professor.